Essa transmissão ao vivo. Com a palavra, o último expositor, Dr. André Marcelo Soares, professor de bioética da PUC, Rio de Janeiro. Bom, eu vou fazer uma exposição um pouco diferenciada das que foram realizadas aqui. Eu sou, na verdade, um filósofo e um teólogo. Então eu vou me pautar justamente em conceitos filosóficos para fazer a minha abordagem. Bom, então passo a leitura do texto. Desde 24 de janeiro de 1997, quando foi comunicado ao mundo o sucesso do processo de clonagem do qual nasceu a ovelha Dolly, vários setores da sociedade começaram a debater sobre a aplicação desta técnica em seres humanos. Inicialmente, as discussões se davam em torno da possibilidade de produzir clones para a reposição de órgãos. Esta possibilidade, conhecida como clonagem humana reprodutiva, embora se apresente com preocupações terapêuticas, é, sem dúvida, absolutamente repulsiva do ponto de vista ético. Em primeiro lugar, ela fere a estrutura ontológica do ser humano, que não se reduz ao meio terapêutico. Em segundo, a compreensão antropológica engloba muitas outras funções além da biológica. E em terceiro, esta possibilidade abre caminho para a discriminação ao distinguir contra naturam seres humanos constituídos da mesma substância. O ser clonado não possui, em relação ao doador da célula, somente o mesmo conteúdo genético. Ele possui também a mesma dignidade. Sendo assim, utilizá-lo com o objetivo de reposição constitui uma grave violência contra o ser humano. Já a finalidade terapêutica da clonagem, apesar de muito debatida no campo ético e jurídico, sempre foi apresentada com justificativas muito distintas daquelas oferecidas pela clonagem reprodutiva. A questão não está na distinção das finalidades da clonagem ou nas suas respectivas justificativas. A questão é saber quando e por que esta distinção surgiu. Do ponto de vista ético, o que se discute não é o produto da clonagem, mas seus princípios. Ao classificar o processo como reprodutivo ou como terapêutico, não estão sendo levados em conta os meios, mas unicamente os fins. Não se pode esquecer que, no início, a clonagem reprodutiva se apresentava com uma finalidade terapêutica. A finalidade pode variar, mas, em ambos os casos, a intenção é formar, a partir da fusão entre uma célula somática e um óvulo sem núcleo, um embrião com as mesmas características do doador da célula. De qualquer modo, será imprescindível o uso do embrião e, consequentemente, a ruptura do desenvolvimento da vida humana, que inicia com a fusão dos gametas. Diante dos problemas éticos impostos pela clonagem, seja ela reprodutiva ou terapêutica, o desenvolvimento de pesquisas com células-tronco presentes nos organismos já desenvolvidos, chamados aqui de adultas, surge como uma possibilidade frente à utilização de embriões clonados. A técnica é, do ponto de vista bioético, plenamente admissível e não apresenta as interrogações existentes no processo da clonagem. Todavia, embora não se faça necessário o uso de embriões para a obtenção das células-tronco, para alguns especialistas, a eficiência terapêutica é maior quando estas células são extraídas durante o processo de embriogênese. Aqui estão presentes os mesmos questionamentos éticos relacionados ao processo de clonagem. Entre os que defendem a clonagem e o uso de células-tronco embrionárias, encontram-se aqueles que entendem ser um desperdício o simples descarte dos embriões obtidos através da inseminação artificial. Para estes, se a destruição dos embriões é inevitável, por que não aproveitá-los para retirar o material que interessa? Este posicionamento, pautado num propósito beneficente, entre aspas, é claramente utilitarista,
uma vez que não consegue perceber a real teleologia embriológica. A fecundação tem como fim elementar e essencial o nascimento de um novo ser, e não o de prover bancos de órgãos. Além do mais, este argumento é falacioso, uma vez que não questiona o destino dos embriões e a técnica de fertilização in vitro. Para defender o uso das células-tronco, entre aspas, é claramente utilitarista, uma vez que não consegue perceber a real teleologia embriológica. A fecundação tem como fim elementar e essencial o nascimento de um novo ser, e não o de prover bancos de órgãos. Além do mais, este argumento é falacioso, uma vez que não questiona o destino dos embriões e a técnica de fertilização in vitro. Para defender o uso das células-tronco embrionárias, também é comum a distinção entre embriões naturais e artificiais. Os naturais seriam aqueles originados da fusão entre espermatozoide e um óvulo. Já os artificiais são aqueles produzidos através da fusão entre uma célula somática e um óvulo sem núcleo, destinado à clonagem. Aqui, a diferença no processo de fusão não implica uma diferença ontológica. Em ambos os casos, o resultado será a geração de uma nova vida. Sendo assim, não se justifica eticamente, sob qualquer aspecto, a utilização de embriões, sejam eles naturais ou artificiais. O embrião, mesmo aquele chamado de artificial, não pode ser tratado simplesmente como recurso biológico. Concluindo, é necessário observar que a dignidade humana deve ser respeitada em qualquer etapa do desenvolvimento biológico. Afinal, não é possível estabelecer, através de critérios axiológicos, a etapa da vida humana que tem mais valor. Se houvesse um tal critério, ele certamente não seria biológico, mas mercadológico e utilitarista. Não se pode atribuir valor à vida humana partindo de critérios exclusivamente acidentais. Mesmo os padrões anatômicos e fisiológicos não são suficientes para definir a importância da vida humana. Caso contrário, chegaríamos à absurda conclusão de que deficientes e doentes mentais possuem um valor menor do que aqueles seres ditos normais. A vida no estágio embrionário possui valor idêntico da vida humana no seu estágio adulto e terminal. As pesquisas com células-tronco, desde que não interrompam o desenvolvimento da vida humana, são necessárias e seus resultados poderão, no futuro, não muito distante, contribuir benignamente para a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas que sofrem de doenças crônicas e degenerativas adquiridas. Todavia, é um imperativo ético avaliar os limites inerentes aos benefícios oferecidos por algumas técnicas que, travestidas de beneficência a curto prazo, conduzem a uma discriminação. Os benefícios da ciência não podem, de modo algum, proporcionar, na forma de um dúplice efeito, o extermínio de uma parte da humanidade em detrimento de outra. A ciência, que deve colocar na busca de uma vida melhor e mais saudável o seu ideal, é incoerente quando, para isso, trilha o caminho da morte e da exclusão social. No que se refere às pesquisas com células-tronco, toda dificuldade deve ser enfrentada corajosamente para que nenhuma vida, em qualquer de suas etapas, seja sacrificada. A vida humana deve ser respeitada desde o seu início, e isso deve ser assegurado pelo direito e defendido pela verdadeira ciência. Muito obrigado.